Graça e paz, queridos, que Deus em Cristo venha a abençoar a sua vida. Quero aqui mandar um abraço a todos os nossos irmãos que têm acompanhado aí os vídeos, que têm deixado o seu like, que têm comentado. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Irmãos, vamos para mais uma pré-aula. Quero lembrar os irmãos que o nosso objetivo é passar, facilitar o trabalho do professor da Escola Bíblica Dominical. Essa aula é apenas uma introdução, é apenas uma exposição simplista do tema, para que você venha ter uma base, né, para que você possa ministrar sua aula, tá ok? Então, você, como eu sempre venho falando, você pode modificar os slides dentro do seu plano de aula que você quer abordar, tá bom? Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente nessa aula. Eu não vou seguir tópico por tópico, porque eu acho assim que a gente tem que entender um pouco esse tema, trazer uma parte mais conceitual, né? Mas vamos lá. O tema que a nossa lição nos traz é o paradigma da fé. O paradigma da fé. Quando eu falo em paradigma, isso significa sobre o modelo a ser seguido. Paradigma é um exemplo que serve como modelo, como padrão, né? Então é um conjunto de formas que servem de modelo. Então nós vamos tratar e ver a respeito da fé como modelo. Qual a fé que nós devemos seguir? Então nós vamos, dentro deste tema, abordar e trabalhar nesse sentido, tá bom? Vamos lá, lição 9, 27 de novembro de 2022. Setembro não, novembro. Novembro, já estamos aí no finalzinho do ano. Vamos que vamos. Então, tá em Romanos 14, 23, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, né, aquela dúvida, isso não é de Deus. Tiago 2, 14 a 20. De que adianta, meus irmãos, se alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã tiver necessitado de roupa, de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada, isso aqui é interessante, né? Então, para Tiago, a fé tem que ser o quê? Acompanhada de quê? Das obras, né? Se assim não for, ela está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras, mostra-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Olha só, irmãos. Os demônios também creem, que tremem, né? Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Irmãos, olha só, né? Tiago aqui chegando, né? Traz uma palavra dura. Então nós temos como objetivo estudar e entender sobre a diversidade da manifestação a respeito da fé, desde a fé inócua e vazia até aquela que nos conduz a Cristo, o Salvador. Específico, mostrar que a fé não pode ser demonstrada, que a fé que não pode ser demonstrada pelas obras é uma fé improdutiva e, portanto, morta. Refletir sobre as atitudes de pavor dos demônios
quando se postavam diante de Jesus, o Filho de Deus. Mostrar que a fé verdadeira, além de ser demonstrada aí por nossas atitudes, é o único meio eficaz que nos conduz a Cristo. Certo, então. Ah, como eu falei para você, eu vou passar aqui rapidamente os slides e para que você visualize, e depois nós vamos tratar aqui de um assunto importante a respeito da fé. Então, a fé morta é a fé que não produz resultado. Isso aqui fica claro, né, Tiago? E aqui eu coloquei para você os exemplos de fé morta, né, de fé que não vale muita coisa. Ó, a fé, por exemplo, a fé que não nos leva à santificação, a fé divorciada do amor, a fé que não gera transformação, a fé que não produz, a fé que não produz arrependimento, né? A fé meramente intelectual e a fé, né? É aquela fé que a pessoa que é só um sentimento, é só ela diz que aprendeu, ela fala que tem fé, mas que na verdade não é demonstrada, né, através das obras. A fé genuína ama, ajuda e transforma. Então essa é a fé verdadeira. A fé genuína é acompanhada de misericórdia. Foi isso que Tiago falou, né? Que a fé verdadeira ela está sempre acompanhada. Então, ó, na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita, se o sacerdote e o levita tivessem uma fé genuína, eles teriam ajudado. Olha o que Calvino disse. Só a fé justifica, mas a fé que justifica jamais vem só. Interessante, né? Está no mesmo sentido da palavra de Tiago, que a fé que justifica ela vem acompanhada, né? A fé genuína sempre está acompanhada de quê? De boas obras, amor, comunhão, arrependimento. A fé precisa ser objetiva, claro. A Escritura afirma que a opinião, especulação, consentimento sem obras não é fé. Algumas pessoas afirmam ter fé, mas essa fé não é exteriorizada através de suas obras. Se assim for, não é fé, são apenas falácias. Uma fé falsa mostra um coração morto para a verdadeira piedade. Fé demoníaca, fé que aprisiona pela mentira. Demônios são seres reais. A gente vê isso no ministério de Jesus, expulsou vários demônios. E o apóstolo Paulo nos mostra, né, que nós temos que ter a armadura de Deus, que nós temos, né, que enfrentar aí as investidas do inimigo. E Tiago ele fala aqui, ó, em Tiago capítulo 2, que o inimigo ele crê que estremece, né? O comentarista nos traz e nos diz que os demônios são mais inteligentes do que os ateus, pois creem que estremecem, né? Então eles creem em quê? Na divindade de Cristo, isso fica explícito em Marcos 13, né? E o lugar de castigo eterno, e Cristo como juiz, né? Os próprios demônios já sabem disso, né? Por isso ele falou, vem nos atormentar antes do tempo. Então eles sabem. A fé estéril. A fé que é estéril, ou seja, a fé que não produz, né? Tiago cita dois tipos de fé falsa. Aquele que crê intelectualmente, a fé morta, e aquele que crê emocionalmente, é uma fé demoníaca. Bom, esse crer emocionalmente, hoje a gente tem que tomar muito cuidado. Nós vemos aí esses pastores coaches, né? Que vai muito para o lado da psicologia, do sentimentalismo, de tanta coisa, e omite a palavra de Deus. Usam de eufemismos, né, para o evangelho. Apresenta o evangelho romantizado, um evangelho de autoajuda, aquela coisa. Tome cuidado com essas coisas, irmão. As melhores obras sem fé são mortas. Deus quer a fonte do ato, não o ato somente. Tudo que fazemos é pela fé. Tudo que fazemos deve ser focado na cruz de Cristo. A fé produtiva, né, é a fé verdadeira. Isso aqui é interessante. Depois você
eu coloquei aqui, é um slide que tem bastante informação, coloquei aqui 2 versículos, que é interessante, porque é, em Tiago 2,26, Tiago diz que um corpo sem respiração está morto. As obras acompanham a fé, assim como a respiração acompanha a vida. Então, não tem como. A raiz morta, ela não produz frutos, né? Ela não produz frutos. Agora preste atenção. Em Jeremias 17:8, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica sempre verde. E no ano de sequidão não se fadiga nem deixa. Olha que interessante. Aí vem João, né? E Jesus diz: mas aquele que beber da água que eu lhe dei. Isso aqui é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, né? Nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha que interessante. Então, o segredo da fé produtiva é que essa pessoa ela está plantada junto às águas. Que junto às águas? É Cristo. Você tem que estar próximo de Cristo, próximo à fonte das águas. E ainda mais, ela própria se tornará uma fonte de água. Ou seja, outras pessoas vão vir beber nesta fonte. Que maravilha, né? Que maravilha, isso é maravilhoso. Então, para você produzir a fé produtiva, não tem como você ter uma fé produtiva sem você estar junto à fonte das águas. A sua raiz tem que se alimentar na fonte de água viva. E se assim for, você também vai fluir rios de água viva do seu ventre, onde outras pessoas também vão saciar a sua sede. Aí vem, né, a nossa obrigação de compartilhar o evangelho com outras pessoas, correto? Então a fé verdadeira, a fé que livra da morte, é uma fé, né, baseada na palavra de Deus, que é a fé verdadeira. Aí a lição traz o exemplo de Abraão, de Raabe, né? E aqui, irmãos, eu quero falar com você um pouco. Eu vou usar esse slide aqui da revisão. Preste atenção. Falar de fé. Nós temos que tomar muito cuidado nos dias de hoje, porque muitas pessoas têm confundido fé, confundido fé com fideísmo. O que está travando aqui? Oh, meu Deus. Deixa eu apagar aqui. Fé com fideísmo. Fé com fideísmo. Fideísmo. Então, qual é a diferença, né? Olha, a fé, você tem que entender. Então, não é uma fé cega, é uma fé que você tem que entender, né? Você tem que entender. No fideísmo, o que é fideísmo? Fideísmo é você obedecer cegamente. Vou colocar aqui, mudar a cor. Isso aqui é muito interessante, obedecer,
obedecer cegamente. Se você observar nos dias de hoje, muitos líderes religiosos, pastores pregando heresia, pastores e o povo seguindo, o povo sem entender, sem estudar. Então é por isso que a palavra do Senhor diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra, né? Então a pregação. Então a fé ela segue ela tem um procedimento. A fé ela segue um procedimento. Quer ver? Vamos lá. Primeiro, a Bíblia fala lá que nós temos que enviar. Enviar. Depois de enviar, enviar para quê? Para pregar. Como pregar? Né? Depois que a pessoa pregou, expôs a palavra de Deus, as pessoas vão o quê? Ouvir. E nesse processo ela vai ouvir, então ela vai crer. E depois que ela crer, ela vai passar a invocar o nome do Senhor. Olha que interessante isso. Então, fé e fideísmo. Olha só que interessante. Fé e fideísmo. Nesse processo de enviar, né? Como pregarão se não forem enviados, né? Então, enviar, pregar. Agora, nesse processo aqui, ó, nesse processo de ouvir e de crer. Isso aqui acontece o quê? Na mente humana. Na mente. Isso aqui acontece quando a pessoa ouviu e ela entendeu o Evangelho. Ela entendeu o Evangelho. Que Cristo morreu. Então, aí, em algum momento, surge então o que? A fé. Porque ela acredita, ela creu que verdadeiramente Jesus morreu pelos seus pecados. Já no fideísmo isso não acontece. A pessoa obedece cegamente, né? Heresias, coisas antibíblicas, endeusa homens, né? Pastores, missionários, e tal, obedece cegamente. Tinha um pastor aí na internet aí que estava soprando um balão e vendendo ar santo, né? Meu Deus do céu! E isso não é o interessante, o que nos causa surpresa. O que nos causa surpresa é que tem gente que ainda compra, né? Meu Deus, por R$500 o balão cheio de ar do pastor. Meu Jesus! É triste, meu irmão, é triste. Então, preste bem atenção. Olha a diferença da fé. Olha a diferença da fé para a questão do fideísmo. A fé te leva à maturidade. A maturidade. O fideísmo ao fanatismo. Ao fanatismo. Então, se você for fazer um estudo maior, mais aprofundado da fé, você vai ver que no original
A fé, ela é expressa pela palavra emuná. 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 E isso é interessante por quê? Porque emuná ela, nos traz um sentido de mudança. Mudança. De mudança. De porta. De porta. De acesso. De acesso. Então, a fé, a fé é uma porta. É por isso que Jesus fala assim: eu sou a porta. Né? Eu sou a porta. Então, a fé te dá acesso. A fé te dá acesso a algumas áreas que a pessoa que não tem fé, ela não consegue chegar. Né? Ela não consegue chegar. Então, tudo bem. Até aqui a gente entendeu. Existem muitos tipos de fé, mas basicamente eu vou citar aqui 3. Primeiro, é a fé natural. Fé natural. Essa fé natural todo ser humano tem. Todos têm. Todos têm. Ou seja, nós nascemos com ela. Um exemplo de fé natural. Você está na rua e você vai comer um cachorro quente lá na rua. Você acredita que aquele cachorro quente foi feito, ou então aquela comida foi feita, de uma maneira higiênica, né? De uma maneira, você acredita nisso, mesmo que você não viu como foi feita aquela comida e tal, você acredita, você fala, não, tudo bem, eu vou comer aqui, eu sei que foi feito. Você está acreditando naquilo ali. É uma fé natural, né? É uma fé natural. Vamos lá. O segundo tipo de fé. O segundo tipo de fé é a fé salvadora. Salvadora. Essa fé salvadora é que te leva a Cristo. Que te leva a Cristo, né? Ou seja, tem pessoas, a pessoa tem a fé natural, mas que nunca aceitou a Jesus, né? A pessoa nunca aceitou a Jesus, mas ela tem a fé natural, mas ainda não tem a fé salvadora. Né? E essa fé salvadora, ela vem através de quê? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Né? Ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Né? Ouvir a palavra de Deus. Então, essa fé, a fé salvadora é a fé para a salvação. É quando você acredita, é aquela que está em Hebreus capítulo 11, verso 6, né? Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. É preciso acreditar que Deus existe e é galardoador, né? Então essa é a fé salvífica, a fé salvadora. E terceiro e último é a fé sobrenatural. A fé sobrenatural. Essa aqui, o nome já diz, sobre o natural. Ela está acima do natural. Então, essa fé sobrenatural,
nós acreditamos, né, fora da razão humana. A razão humana não explica. Por exemplo, um milagre, uma cura de uma doença incurável pela medicina. Aí Deus cura. Como é que você explica? Você não explica, né? Então é sobrenatural, está acima da natureza humana, está acima de tudo aquilo que o homem conhece. Essa é a fé sobrenatural, né? Que também é citada na Bíblia. A Bíblia também cita a respeito, fala do dom, né? O dom da fé. O dom da fé, que é uma fé sobrenatural, né? Para a realização de maravilhas, não é isso? Realização de maravilhas. Então, isso é interessante, preste atenção nisso. E tudo isso, irmão, para você ver como que esse tema, ele é grande, ele é um tema que merece, né, o nosso cuidado. Uma coisa interessante que está em Lucas capítulo 8, isso aqui, já estamos aqui caminhando para o final, só quero compartilhar isso aqui com você. Em Lucas capítulo 8, é interessante porque é a parábola lá do semeador, né? E a Bíblia fala no verso 6, Lucas 8, capítulo 8, versículo 6, fala que a semente caiu sobre a pedra, né? Caiu em cima da pedra. Olha que interessante. Caiu em cima da pedra. E é interessante que a Bíblia diz que ela nasceu. Tem outra versão bíblica que fala que eles creram. Mas logo, né? Eles creram momentaneamente. Ou seja, eles até falaram que tinham uma fé salvadora. Por quê? Porque a semente nasceu. Mas foi o quê? Temporário. Temporário. Foi temporário. Por isso, hoje você vê muitas pessoas, né, que ontem estava cantando no conjunto, ontem estava junto com o corpo da igreja, mas que, né, passou um período de tempo, se afastaram e não quiseram mais. Né? E é interessante isso, que a semente ficou acima da pedra. Né? Então, jamais nossa pedra de esquina é Cristo. Não podemos estar acima da pedra. Se ficar em cima da pedra, morre. Né? Porque a pedra de esquina, o nosso Senhor é que nos conduz, não ao contrário. Então, a semente, ela até germinou, mas foi temporário. Ela logo morreu, porque não tinha raiz. Como eu falei, né? Como eu falei no início, a raiz tem que estar dependendo da fonte da água. Se não tiver ligado à fonte da água, vai ser outra coisa, mas não vai ser fé. Né? Pode ser o fideísmo. Cuidado, irmãos, em nome de Jesus. Cuidado com esse fideísmo. Cuidado com o fanatismo religioso. Irmãos, vamos estudar a palavra. Vamos ficar naquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Vamos ficar com os pés firmes. Vai chegar um tempo, irmãos, que somente aqueles que estão firmados na rocha vão conseguir ficar de pé. Tem gente aí preocupada, a igreja vai ser perseguida, a igreja... Irmão, por amor de Deus, esqueça isso. Esqueça esse debate político. Vamos para a Bíblia, vamos nos preparar, vamos estar preparados. Vamos estar preparados. Vamos entender o que o Senhor tem para nós. A igreja sempre foi perseguida. A igreja do primeiro século, ela foi perseguida desde o início, sempre, até no segundo século, perseguição, perseguição, atrás de perseguição. E a igreja sempre prosperando e crescendo.
E tem gente aí debatendo, chorando e tal. Vamos parar com isso. Vamos levantar a cabeça, olhar para as Sagradas Escrituras. Vamos fazer nossa parte como cristão. Vamos estar diante de Deus preparados com a nossa fé, com a nossa maturidade em dia, servindo ao Senhor, né? Uma fé verdadeira, não é uma fé estéril, não é uma fé morta, uma fé que não é demonstrada, exteriorizada, né? Uma fé é apenas uma fé interna. Isso não, irmão. Tem gente que fala, eu tenho fé. Ah, é? Tu tem fé? Como o Tiago escreveu. Eu tenho fé. Aí vai visitar o irmão, tá lá o irmão morrendo, com fome, conta de luz atrasada. Meu Deus, aí você vai, irmão, vai na fé, nós vamos orar. Vamos orar? Deus vai mandar socorro. Deus já mandou, é tu, abençoada, que tá lá. Ajuda, pastor, mas eu não posso e tal. Você não pode fazer nada pelo irmão. Se você tem um pacote de arroz e ele não tem nenhum, racha no meio. Que Deus vai abençoar você e ele. É assim, irmãos, que nós temos que ser. Então, em nome de Jesus, vamos diferenciar isso para os nossos alunos, a questão da fé e a questão do fideísmo, tá? Então, que essa fé verdadeira venha crescer em nosso coração e que nós venhamos fazer a obra de Deus da melhor forma possível, visando unicamente o crescimento do reino de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia fala, sem fé é impossível. É impossível. É impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então nós temos que exercitar a nossa fé. Por isso que o Senhor permite que as lutas nos atinjam, as provações. Para quê? Para você exercitar a sua fé. É para você exercitar, assim como teu corpo. Se você for para academia, for malhar, teu corpo vai ficar bem estruturado, bem dividido. Se você exercitar a sua fé também vai ficar forte, né? E o Senhor pede, né? O Senhor nos ensina que nós venhamos pedir para que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Então, irmãos, vamos buscar, vamos subir, vamos passar por esta porta, né? Vamos passar por esse acesso, emuná, a fé, vamos passar, vamos ter essa mudança de dimensão, né? Vamos sair do materialismo, vamos alcançar, né, um ambiente espiritual através da fé. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo te abençoe, que a sua aula seja uma bênção. Grande abraço, Deus abençoe.